Senador Randolph, com a palavra. Obrigado, presidente. Senador, Inicialmente, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, a vossa pasta, o Itamaraty, é um dos ministérios mais antigos desta esplanada aqui. Sou de um estado que deve muito à atuação de um célebre diplomata, José Maria Paranhos. Eu acho que o fundador, inclusive, da política externa brasileira, tal qual nós conhecemos. O que se fala aqui sobre princípios, sobre tradição das relações internacionais do Brasil, o que já foi dito aqui, não é que seja tradição não imutável, é o que está estabelecido na Constituição da República. É a Constituição da República, no seu artigo 4º, que estabelece quais são os princípios de nossa relação internacional. Então, partindo desse princípio, partindo da tradição de diplomatas que chefiaram a pasta que o senhor hoje dirige, como José Maria Paranhos, esta pasta teve por princípio a atuação, a relação com os outros povos a partir da multilateralidade e da defesa incondicional da autodeterminação dos povos e da democracia. Eu falo isso porque a vossa pasta, senhor ministro, o senhor é o cartão de visitas do Brasil para o exterior. A pasta dirigida pelo senhor, em última análise, o senhor e o presidente da República, que além de ser chefe de governo, na nossa organização constitucional, é também o chefe de Estado, acumula as duas funções. Pois bem, eu falo isso porque muito do que o senhor diz, e muito do que o presidente da República diz, é a imagem que o Brasil passará a ter lá fora. E isso tem relação direta com as nossas relações comerciais. Isso tem repercussão direta para cá conosco. Portanto, eu quero retomar aqui alguns temas que já foram tratados aqui, que são objeto de declarações suas. É declaração sua, e já foi reafirmada aqui, que a Venezuela é uma ditadura. Eu concordo com o senhor, é uma ditadura. Mas também é fato histórico que foi uma ditadura de Alfredo Stroessner no Paraguai e de Augusto Pinochet no Chile. E o presidente da República, recentemente em visita aos dois países, ressaltou o papel desses dois ditadores, Alfredo Stroessner e Augusto Pinochet. Por outro lado, o senhor, recentemente, em depoimento na Câmara dos Deputados, foi o senhor declarou o seguinte: 1964 não foi golpe, foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Essa mesma convicção do senhor é a pergunta primeira que faço. A convicção do senhor em relação à Venezuela, temos acordo. Aliás, temos acordo em mais uma coisa, em mais um aspecto. O Itamaraty, as nossas relações internacionais, não pode ser motivado por viés ideológico, nem à direita nem à esquerda. Com a mesma veemência que condenamos a ditadura venezuelana, me parece necessário condenar o que foi a ditadura chilena, o que foi a ditadura paraguaia e o que foi a ditadura aqui no Brasil. É esta a convicção sua de também condenar, assim como condena a ditadura venezuelana, condenar essas outras ditaduras que aqui tivemos? Por fim, o senhor fez me permita, ministro, eu sou historiador, é uma das minhas formações. Eu concordo com o aspecto que o senhor falou. A história, aliás, tem até uma poesia muito bonita que diz que a história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu realmente acho que a história tem que ter perspectivas, tem que ter a sua perspectiva de análise. Mas não se muda fato histórico. Não se muda que o que deflagrou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Não se muda a Revolução Francesa, a data que ocorreu a Revolução Francesa e os acontecimentos revolucionários e a divisão entre jacobinos e girondinos. Os fatos históricos não são perspectivas, são da história, estão na história. A sua declaração insistente de que o nazismo é um movimento de esquerda. Faço diretamente a pergunta, é essa a sua perspectiva? O senhor acredita mesmo nisso? Que o nazismo foi um movimento de esquerda? Se é essa a sua perspectiva, onde o senhor fundamenta isso? Pelo amor de Deus, me diga onde.
Onde está o lastro teórico, histórico? Qual o historiador que o senhor cita para dizer? Porque o próprio Hitler, na sua obra, Mein Kampf, falava, na sua obra, Hitler e Mein Kampf, Minha Luta, ele dizia que um dos objetivos do nazismo, um dos objetivos do Terceiro Reich, seria invadir a União Soviética, para pôr fim definitivo ao comunismo. Então, essa declaração, que já é pública sua, eu preciso de um lastro histórico em algum lugar, pelo amor de Deus. Me diga onde tem algo que sustenta isso. Onde está? E eu falo isso, veja, não tem nenhum comunista aqui, viu? A oposição ao vosso governo não tem ninguém, não tem nenhum comunista aqui. Não tem ninguém assim se reivindicando. Essa generalização feita, esse reducionismo, não faz bem. Aliás, esse tipo de afirmação, vindo do nosso ministro das Relações Exteriores, do nosso chanceler, do nosso cartão de visita, deseduca. Esse é o problema central, ministro, é que deseduca. Tem uma geração que está na escola e que vê esse tipo de declaração sua ou do presidente da República, passa a ser deseducada. Passa a representar concretamente retrocesso aos avanços civilizatórios e democráticos que se tiveram. Por fim, já para concluir, senhor presidente, é necessário fazer uma pergunta objetiva, ministro. De onde vem a política do Itamaraty? Eu sei que Vossa Excelência é admirador de um astrólogo que vive lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Eu sei que o senhor... Não sei se é de lá que vem a orientação. No encontro com o presidente Trump, quem estava no Salão Oval não era Vossa Excelência, era o deputado Eduardo Bolsonaro. O vice-presidente da República, inclusive elogiado por muitos embaixadores, já recebeu 23 embaixadores. O senhor só recebeu 7. É uma pergunta objetiva. De onde é que vem a política do Itamaraty? Quem é que comanda? De fato, é o deputado Eduardo Bolsonaro? É o astrólogo lá da Virgínia? Quem é que comanda a nossa política internacional? Quem é que comanda essa cadeira que o senhor está sentado, que foi sentada anteriormente por José Maria Paranhos, o barão do Rio Branco? E quais os princípios, por fim, que Vossa Excelência acha na atuação do Ministério das Relações Exteriores que coadunam com a política externa brasileira, que não quer dizer nenhuma tradição, quer dizer o que está no artigo 4º da nossa Carta Maior, que é a Constituição. Sobre as considerações do senador Randolfo Rodrigues, bom, procuramos nos pautar certamente pelo que está no artigo 4º da Constituição, isso temos totalmente em comum. Essa é a nossa baliza, e, independentemente daquilo que possa ser chamado ou não de tradições da diplomacia, a Constituição nos proporciona esse balizamento. A expressão que o senhor usou, que o ministro das Relações Exteriores é o cartão de visitas no Brasil, eu acho interessante porque ela dá a expressão a algo que é realmente uma percepção que eu considero equivocada, né? Que um ministro das Relações Exteriores, ou a política externa que ele representa, tem que ser algo bidimensional, chapado e puramente nominal, né? Eu acho que eu não sou um cartão de visita, eu acho que eu sou um ser humano que procuro fazer as coisas a partir de tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e eu acho que isso aqui tem que ser tem que ser um ministro, não só de Relações Exteriores, mas qualquer ministro, acho que nenhum deles deve ser uma realidade bidimensional descolorida. Enfim, toda a questão de história recente, ou do Brasil, ou de outros países, eu repito um pouco, eu acho que o importante é que, como dizíamos, não se considere que a história é algo fechado. É interessante também o que o senhor mencionou, como historiador, a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? Isso, enfim, é um tema, sem ser historiador, as origens da Primeira Guerra Mundial é um tema que eu sempre procurei estudar muito, porque é muito interessante, inclusive do ponto de vista da diplomacia, né? E, embora todos considerem que o estopim da Primeira Guerra Mundial tenha sido
o assassinato do arquiduque, mas existem correntes, como o senhor sabe, de pensamento de historiadores que veem isso de maneira completamente diferente, porque o que foi feito a partir durante o mês de julho de 1914, o que foi feito a partir do assassinato do arquiduque é o que determina a Primeira Guerra. E existem teorias que até hoje não se conciliam, de que a culpa é da Alemanha, que é talvez a mais corrente. Há uma corrente muito interessante, pelo menos de um historiador, que diz que a culpa é da Rússia, que a Rússia que queria a guerra, que a Rússia que começou a mobilização. Ou de que a culpa é da França, ou de que a culpa é da Inglaterra, quando decidiu não ficar neutra, mas se colocar do lado da França e assim por diante, né? Então, eu acho que o fato histórico material, talvez, em alguns casos, seja indiscutível, quando há suficiente evidência, mas a história não é simplesmente um fato material, né? A história, como a disciplina humana, é algo bastante mais complexo e portanto, eu acho que praticamente nada na história deve ser fechado com chave. E tudo deve ser discutido, ou pode ser discutido. E eu acho que justamente você mencionou que uma geração possa ser deseducada por rediscutirmos fatos históricos e reexaminarmos. Acho que é o contrário. Acho que é preciso evitar uma lavagem cerebral onde uma determinada perspectiva é dada como assentada e imutável, e eu acho que todas as gerações devem ter direito a discutir a história de uma maneira mais aberta. Sobre a questão só para voltar, a questão do nazismo, né? Bom, enfim, por exemplo, acho que nós podemos ver o seguinte, que o fato de que, como o senhor apontou, que o nazismo seria de direita porque ele entrou em guerra com a União Soviética, um regime de esquerda. Mas, justamente, para voltar à Primeira Guerra, nós tivemos regimes que, em termos de coloração política, eram muito semelhantes, como, por exemplo, a Alemanha de então e a Rússia de então, e, no entanto, entraram em guerra, e uma guerra completamente destrutiva e com milhões e milhões de mortes, né? Ou seja, o fato de haver uma guerra entre duas potências não significa que elas tenham necessariamente ideologias diferentes. Enfim, acho que estou dando uma discussão histórica que é interessantíssima e que poderíamos prolongar, não quero prolongar demais. Mas, bom, de onde vem a política do Itamaraty e quem a faz, quem comanda a política externa, essa é a pergunta mais fácil que me fizeram hoje, sou eu. Sou eu que comando. Enfim, eu acho que a Constituição, né, como dizia, bom, eu mencionei, né, como a nossa política se coaduna com a Constituição. Aqui, de novo, claro, nós temos ali princípios e toda a discussão de princípios, ela também não é matemática, né? A própria matemática não é tão matemática, né? Assim, existem, muitas vezes, construções teóricas da matemática avançada que se permitem uma discussão sempre mais profunda, né? Mas, então, digamos assim, não é uma aritmética, né? Os princípios estão lá, mas a maneira de segui-los e a interpretação sobre como seguir esses princípios, sempre, como dentro dos negócios humanos, sempre é algo, e sobretudo numa democracia, é algo que sempre pode estar sujeito a debates, portanto, estou sempre aberto a debate sobre se estamos realmente seguindo como pretendemos seguir os princípios de política externa da Constituição.